Ora, olá, boa tarde Inês Ferreira, Olá. boa tarde Marta Leite. Boa tarde. São as duas jovens da BLC3. Aqui é um campus de tecnologia e inovação que se centra na biomassa de terceira geração e eu gostava de entender, de saber como é que na vossa empresa, no vosso centro, se integra a importância, a relevância dos micro-organismos na vossa atividade. Olá, boa tarde então. Eu sou a Inês, como a professora apresentou. Então aqui na BLC3 nós utilizamos micro-organismos em várias formas. Por exemplo, a Marta trabalha com crianças e tenta apresentar às crianças, introduzir conceitos relativamente aos micro-organismos, as aplicações que podem ter no nosso dia-a-dia ou até na investigação. Eu trabalho com cogumelos, com fungos, e esse é o principal trabalho que se faz aqui na BLC3 com micro-organismos, que pode ser aplicado para muitos fins diferentes. Por exemplo, podemos ter os cogumelos de produção como nós vemos no supermercado, mas depois também podemos ter os cogumelos que nós encontramos na floresta e assim. Portanto, tem todo um sem fim de usos que podemos ter. Eu sei que uma das coisas que está nas vossas mentes é a utilização e a valorização de recursos endógenos para a criação de valor acrescentado. Os cogumelos são muito bem vistos nessa perspectiva e constituem, ou poderão vir a constituir, têm potencial para constituir uma mais-valia para o agricultor. A Inês, que trabalha com trefésias, que são assim o ouro negro do solo, acha que a população tem essa perspectiva ou isso é algo que as pessoas primeiro não associam cogumelos a micro-organismos, não associam micro-organismo a lucro, a atividade económica? Qual é a sua perspectiva nesse sentido? Sim, realmente a verdade é que muitas vezes as pessoas não associam, aliás, às vezes nem associamos, por exemplo, a trefésia a um cogumelo. Logo, as pessoas não têm essa noção, existe essa falta, essa falha. Muitas vezes chamam até as batatas da terra, porque se assimilam a uma batata e não pensam na trefésia como um fungo que tem um poder a nível do solo, tem uma importância muito grande ecológica, mas também um produto sazonal para as pessoas em várias regiões do país. Por exemplo, no caso da trefésia, temos regiões como o Alentejo ou a zona de Castelo Branco, Beira Baixa, onde é muito apreciado e as pessoas fazem colheita e tiram bastante proveito deste recurso, não é? Deste recurso natural. No entanto, noutras regiões do país ele também surgem, mas as pessoas não conhecem e então ignoram esta situação e acabam por não tirar partido até dos recursos que têm nos seus próprios terrenos. E isto acontece também com outras espécies de cogumelos, claro. E muito importante também relativamente a isto é não conhecerem como sendo um fungo, também não ajuda a que possam valorizar ainda mais este produto, não é? Porque não sabem como cuidar, assim como sabemos cuidar de uma hortícola, não é? Nós sabemos como é que devemos fazer para produzir uma couve ou um tomate, não é? Sabemos que tem uma determinada altura do ano para plantar ou para semear. No caso da trefésia, uma trufa de deserto, não sabemos como fazê-lo, não sabemos onde é que se devemos regar, se devemos fazer algum tipo de movimento no solo, se não devemos mexer no solo. Há aqui todo um conjunto de fatores que os produtores, mesmo aqueles que têm mais conhecimento sobre a colheita deste fungo, não sabem. Muitas vezes a trefésia aparece em zonas de montado e as zonas de montado também são zonas onde temos, por exemplo, o gado bovino, o gado ovino, não é? Então temos ali todo um compactamento do solo, poderá ser favorável ou não para o aparecimento destes cogumelos. E isto é uma questão que nem sempre é tida em conta pelos produtores, não é? E depois existe, claro, também as alterações climáticas que fazem com que haja menos chuvas, que podem influenciar a produção, e há anos em que existe muita trefésia, outros anos que existe menos trefésia. Isto é preciso também compreender para sabermos lidar
e produzir, não é? São dados de cultivo e que é importante aprendermos e sabemos que é um fungo, é essencial para sabermos tratar destes cogumelos. Uhum. Eu sei que vocês têm uma ideia ou um conceito que é também associar o desenvolvimento destes fungos à qualidade, à melhoria da qualidade do solo, sobretudo numa situação de pós-fogo. Será que podiam explicar-nos um bocadinho como é que isso funciona? A ideia é, por exemplo, no caso, por exemplo, aqui da região de Sintegra, a BLC3 foi bastante afetada em 2017 pelos incêndios que houve aqui na região de Oliveira do Hospital. Havia zonas onde aparecia realmente estas espécies de trefésia e que foram perdidas por causa do fogo. E o que se pretende é poder recuperar estes solos, não é? Porque os solos após os incêndios ficam bastante afetados por toda a carga mineral e a erosão que é provocada após o fogo. E perde-se muitos nutrientes que são essenciais para produzir não só os cogumelos, claro, mas todo o resto que é comestível, não é? Mas no caso dos cogumelos, a ideia é utilizarmos estes cogumelos que estão sempre associados a uma planta, não é? Que são chamados os fungos micorrízicos, e ao estarem associados à planta vão ajudar a planta a sobreviver num solo, por exemplo, mais pobre, mas também vão ajudar também a alguns ciclos geológicos, não é? Os ciclos de nutrientes, vão otimizar mais ou menos os ciclos e vão ajudar as plantas a retirar certos minerais, neste caso são metais pesados, as plantas vão retirar do solo, não é? Que está a poluir o solo, e ao mesmo tempo vai crescer o fungo, vai ajudar o solo a ficar mais saudável. Não é? E por outro lado temos a produção do cogumelo, que é cogumelo que é comestível e que pode ser também interessante para as pessoas da região, ou seja, estão a fazer dois serviços, estão a tornar o solo mais saudável e ao mesmo tempo a produzir um produto alimentar. E aí também temos que ter em atenção à questão que é necessário perceber se este fungo também é comestível ou não é? E esse também é um trabalho que nós fazemos aqui, que é fazer a análise nutricional e perceber se o fungo tem bons parâmetros nutricionais e se pode ser se é edível, se é comestível ou não após crescimento em solos pós-fogo ou outros solos contaminados. Mas os próprios fungos muitas vezes podem funcionar como a fonte de alguns elementos como zinco, lítio, ferro, que estão deficientes na alimentação humana e ser bons complementos funcionando como alimentos fortificantes, não é? Biofortificantes. Exatamente, pois essa é outra preocupação, porque quando estamos a falar de um alimento, estamos a falar de um alimento que seja, agora utiliza-se muito o termo nutracêutico, ou seja, um alimento que possa trazer para a nossa alimentação mais nutrientes que são essenciais e que cada vez temos uma alimentação mais rápida, fast food, e que de certa forma isto possa trazer um novo produto e não é só tomar suplementos, mas que através da nossa alimentação possamos ir buscar estes elementos que fazem falta, como disse, e até, por exemplo, o caso do zinco, como a professora disse, o ferro, lítio também em alguns casos, pode ser selênio, também os cogumelos são bastante ricos em selênio, portanto é uma fonte rica em nutrientes e que pode ser muito boa para a nossa alimentação no dia-a-dia. E isto não só na trefésia, noutros cogumelos também. Fica aqui o alerta, senhores, que não é só um cogumelo que faz isto. Exatamente. Portanto, isto é um processo complicado, é difícil de entender, sabe-se muito, mas ainda há muito mais por saber, e nesta equipa a Marta Leite é quem tem esta tarefa de passar toda esta informação para a sociedade, em particular para os mais pequenos, porque eu vejo aí só uma pegada. A BLC3 tem um programa de literacia científica que é o Labiduca. Este programa existe desde 2013. Realmente nós focamos mais o nosso trabalho com as crianças, porque pensamos que é desde cedo que temos que incutir certos valores para depois continuarem a ser prolongados até para os pais, para os avós. Por exemplo, a Inês estava a falar do caso dos cogumelos e da preservação da natureza. É um dos pilares que nós queremos passar às crianças, esta consciencialização para preservarmos a natureza, para sermos sustentáveis, também para que eles possam ter mais consciência daquilo, por exemplo, que
a floresta nos pode dar cogumelos e que eles têm várias utilidades, e alertá-los um bocadinho no fundo para o que é a ciência, desde os mais pequeninos até ao secundário, universidade, dependendo do que nós queiramos incidir na altura. Conhecendo a criatividade das crianças, tenho a certeza que deve ter algumas respostas fantásticas. Sim. Eu pessoalmente gosto muito de trabalhar com os mais pequeninos porque eles são muito espontâneos e perguntam-nos muitas vezes coisas que nós não estamos à espera de todo. 1 ou 2 exemplos? Assim de repente, não me consigo lembrar assim de repente. Mas, por exemplo, a Inês falou agora dos cogumelos. Às vezes nós estamos a falar sobre o trabalho dos nossos investigadores e eles dizem cogumelos, mas vocês vão investigar o que é nos cogumelos? Cogumelos é só para comer. E pronto, nós depois fazemos aquele trabalho de explicar que podem ser usados para outras coisas. Os cogumelos que eles costumam dizer, os cogumelos são só de lata. Sim, exato. Mas isto não é importante porque demonstra a falta de conhecimento, não é? Por parte das crianças, ou seja, também os pais, quer dizer que os pais só compram cogumelos de lata e só vêm em casa cogumelos de lata. E isto é importante também para sensibilizar as famílias. Já tivemos aqui crianças que vieram cá e viram os cogumelos e depois foram falar com os pais e mais tarde voltaram a fazer experiência e disseram: o meu pai comprou os cogumelos do supermercado. Sim. E isto é muito importante também para fazer este exercício. Um outro exemplo, por exemplo, é a compostagem. Nós falamos muitas vezes, alertamos as crianças que deve ser feito, e uma coisa que o nosso programa foca é fazer o acompanhamento das crianças, porque nós começamos com crianças dos 2, 3 anos e vamos acompanhando às vezes as crianças ao longo do tempo. E, por exemplo, alertarmos para a compostagem, eles passavam um ano, meio ano, nos dizerem que já estão a fazer em casa com os pais e que ensinaram. Isso é muito gratificante. E já algum vos disse que quer ser cientista quando for grande? Vários. Grande responsabilidade. Então, e agora se falarmos sobre um micro-organismo que seja assim o vosso preferido, se pudessem ter um pet micro-organismo, qual era? Eu gostava de ter um cogumelo, que é o Ganoderma lúcido. Porquê? Este é nativo da região mediterrânea e também em algumas zonas da Ásia, e é um fungo com capacidade a nível medicinal. Já é atualmente muito utilizado para tratamentos medicinais, mas ultimamente eu ganho uma paixão por este fungo por um motivo. Já se utiliza para fazer arte, obras de arte, porque ele é um fungo saprófito, ou seja, degrada matéria orgânica. E então é utilizado através de moldes com restos de madeira para fazer, por exemplo, peças de móveis ou até obras de arte, esculturas. Através do micélio, o micélio cresce na madeira degradada, que é assim, partida muito finamente, e acaba por formar uma estrutura que vai perdurar por muito tempo, o que é muito engraçado, e é tudo bio, é tudo degradável, não tem plástico, e é uma forma muito interessante de ver a arte. E por outro lado... Mas é uma arte dinâmica, depois ao fim de tudo fica sem arte. Sim, mas é essa parte que é interessante. Antigamente utilizava-se, não, mas aguenta muitos anos, porque depois só for um tratamento por desidratação. Isso é que é a parte mesmo gira. Já se fazem casas também, com alguns fungos também similares ao Ganoderma. E por outro lado, uma descoberta mais recente foi uma empresa que produz uma forma de couro, similar ao couro, ou seja, um couro vegan, com Ganoderma, com o micélio deste cogumelo. Ou seja, já temos disponível no mercado uma forma de couro que pode ser utilizado para fazer malas, roupas, tudo o que possamos lembrar-nos, que não vem de animais, mas sim de um fungo e que é totalmente biodegradável, passado muitos anos, ok? Não vamos comprar uma mala e passar de 5 minutos ou 2 a 3 dias e ela vai degradar e ganhar o bolor, não vai, mas vai ter um fim mais bonito e não vai ficar para sempre. É bonito. Resta-me agradecer-vos a vossa disponibilidade e a partilha das vossas experiências connosco. Espero que estejamos cá para o ano com novas ideias e que para o ano também podemos ter já atividades no Lab a participar ativamente do microorganismo. Está bem? Tudo bom para vocês? Muito obrigada. Ótimo microbioma aí na BLC. Obrigada.